Sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina aos 21 dias do mês de maio de 2018. Esqueci de cumprimentar o pessoal, né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos os vereadores. Peço à vereadora Marlene para fazer a oração. Nossa, cadeirinha, olha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então Deus, Ele diz na palavra, né, que quando 2 ou mais se unem para orar, Ele está no nosso meio. E nessa noite, eu convido a você agora, se você puder, vamos fechar nossos olhos. Quando a gente fecha os olhos da carne, a gente abre os olhos da vida, né, os olhos do coração. E nós vamos consagrar, né, nessa noite a nossa vida, a nossa família. Mas em especial nós vamos consagrar, Emerson, nessa noite a sua esposa, o Maico, né, filho do Noedson. Porque o Senhor, Ele fez muitos milagres. E Ele faz milagres até nos dias de hoje, porque o Senhor é vivo no nosso meio. Então nessa noite nós vamos consagrar, principalmente os dois na presença do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E o Senhor, Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele fala que quando a gente pede com fé, a gente recebe. Então eu quero convidar vocês, vamos olhar para Jesus, né, para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos clamar nessa noite de hoje a bênção sobre a vida dos nossos irmãozinhos, sobre a saúde deles. Vamos clamar também essa bênção na vida de toda a família deles, para que o Senhor dê força, dê sabedoria para carregar essa cruz com muito amor. Então vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou e nos ensina a rezar, pedindo toda essa sabedoria que vem do céu, pedindo os dons do Espírito Santo, pedindo essa força que vem do alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente pede licença agora, os que não comungam, né, a fé católica, para a gente saudar a mãe de Jesus, a nossa mãe. E nessa Ave Maria que nós vamos rezar, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus pelo nosso Brasil, né, por essa greve que está acontecendo, que seja tudo para a honra e glória do Senhor, que seja para a libertação do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que seja para a libertação da política do nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura das atas da 17ª e 18ª sessão ordinária. Ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2018. Às 19 horas, em sua sede, situado na Praça Justo Magalhães, sob a presidência da senhora Joana Dark de Godoy, que foi secretariada pelos edis Lauro Fernandes Correia e Ronildo de Oliveira, primeiro e segundo secretário, respectivamente.
Composta a mesa, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joaquim Fernando Santos, José Eurípides Alves, Jurandir Rezende Machado, Marlene Alves Lopes Pinto, Noedson Santiago da Silva. Verificando o quórum legal, a senhora presidente determinou que o primeiro secretário efetuasse a leitura da sessão anterior, que após lida foi aprovada. No momento da presidência, a senhora presidente informa que não haverá sessão ordinária no dia 21/5, segunda-feira que vem, devido a feriado em comemoração à padroeira da nossa cidade ser na terça-feira, 22/5/2018, e que no dia 28 de maio ocorrerá 2 sessões ordinárias para fechar a quantitativo de sessões do mês de maio. Justificou ainda a ausência do vereador Emerson nas 2 sessões, por estar em Goiânia acompanhando sua esposa em tratamento médico, e aproveita a oportunidade para desejar força a ele e à família pelo momento difícil que estão enfrentando. Convida a todos para prestigiarem as quadrilhas das escolas Justiniano José Machado no dia 25 de maio, às 19 horas, escola e da escola Messias Monteiro no dia 26 de maio, às 19 horas, no Salão JR. Finaliza solicitando aos colegas que realizem doações para a prenda da festa de maio e alimentos para a confecção do tapete de Corpus Christi. Deu início à ordem do dia, determinou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei número 040 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Foi colocado em discussão, votação final, sendo aprovado. A seguir foi feita a leitura das moções de pesar às famílias do senhor João Martins Barbosa, e do senhor Walterson Gomes Campos, de autoria dos edis Joana Dark e José Eurípides. Foram colocadas em discussão, votação, sendo aprovadas. Posteriormente foi feita a leitura das moções de pesar às famílias do senhor Sebastião Dias Nono e do senhor Arisberto Inácio Rosa. Foram colocadas em discussões, votação sendo aprovada. Não havendo mais matéria a serem tratadas, declarou encerrada a presente sessão, determinando ao primeiro secretário que lavrasse esta, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas pessoas competentes. Já li a outra? Vamos passar essa, né? Esta ata está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada. Agora, 18ª. Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2018, às 19 horas e 15 minutos. Em sua sede situada na Praça Justo Magalhães, sob a presidência da senhora Joana Dark de Godoy, que foi secretariada pelos edis Lauro Fernandes Correia e Ronildo de Oliveira, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Composta a mesa, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joaquim Fernando dos Santos, José Eurípides Alves, Jurandir Rezende Machado, Marlene Alves Lopes Pinto, Noedson Santiago da Silva. Verificando o quórum legal, a senhora presidente deu início à ordem do dia. Não havendo matérias a serem tratadas, deixou aberta a palavra franca a quem quisessem fazer uso. Marlene faz uso. Cumprimenta a todos. Sugere que o tapete seja feito com cobertores. Diz que
a arrecadação de alimentos é sempre grande e nessa época de frio seria interessante, ajudaria bastante aqueles que não possuem grandes condições. A senhora presidente vê com os demais, a todos concordam. Ficam acordado o valor de R$50 a serem dados para a compra dos cobertores. A vereadora Marlene aproveita o momento para se solidarizar com a situação do colega Emerson. Diz que entrou em contato com o mesmo e fala que nesse momento embates políticos devem ser deixados de lado, pois somos todos irmãos. Conta estar orando e pede o mesmo aos colegas e a toda a população, pois acredita em Deus e nos milagres. Joana faz parte e diz que desavenças acontecem até mesmo dentro de nossas casas e que em momento assim isso deve ser ignorado. Fala que saúde é algo importante e deve ser valorizado. Também se solidariza e está colocando o colega Emerson e sua família em suas orações. Ronildo faz uso, cumprimenta a todos, direciona sua fala nessa sessão à fé. Diz que os pedidos feitos em sessão devem ser realizados todos de fé. Tudo deve ser feito em nome do Senhor e que em nome dele já presenciou milagres. Com fé a cura será alcançada e ele crê em Deus e no seu poder. Registra a sua emoção e deixa esse recado. Remetente à fala do colega Marlene sobre as desavenças e concorda que todos são irmãos perante Deus e que como irmãos a dor de um é a dor de todos. Finaliza dizendo que crê em milagres e na vontade de Deus. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando o primeiro secretário que lavrasse esta, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas pessoas competentes. Esta ata está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada. Aproveitando este momento, eu quero justificar aqui a falta do vereador Jurandir, que nos avisou e pediu para justificar que hoje ele estaria em Goiânia, onde teria consulta e exames para realizar. Vou ler aqui o convite para a 61ª Festa Tradicional de Folia de São João Batista, que acontecerá até o próximo dia 9/6/2018, sendo realizada no Centro Comunitário Antônio Cassimira e José Soares, da Taioba. Então, essa festa ela já está acontecendo, né? Assim, tem todos os dias, tem a novena, o terço tradicional, e eles estão convidando, o encerramento será no dia 9, está convidando todos os vereadores, todos os presentes e a população de Pontalina para prestigiar o evento. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer das comissões de Finança, Orçamento e Economia sobre o projeto de decreto legislativo número 005/2018 sobre o balanço geral do ano de 2003. Voto do relator. Inicialmente verifico que foi autuado o processo de prestação de contas junto ao TCM, Goiás, sendo que o referido órgão de contas oportunizou a ampla defesa e contraditório
ao ex-gestor Ailton Gabriel Batista de Souza, que apresentou respostas às diligências e apresentou os recursos cabíveis, bem anexou novos documentos para sanar as supostas irregularidades apresentadas pelo órgão estadual de fiscalização. Desta feita, verifica-se que o processo instaurado pelo TCM Goiás está em conformidade com o disposto no artigo 5º e da carga de república, analisando detidamente o parecer do Tribunal de Contas, verifica-se que as irregularidades que motivaram a rejeição do balanço geral representam ilegalidade insanáveis, ou seja, não há como serem afastadas por meio de junta de documentos ou justificativas. Praça Justo Magalhães. Diante do exposto, por tudo mais que consta dos autos, este relator acompanha o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município e opina pela rejeição do Balanço Geral 2003, tendo em vista que subtém as irregularidades apontadas pelo órgão de fiscalização estadual. Voto da comissão. Apresenta o voto do vereador relator. A Comissão de Finanças Orçamentária e Economia reuniu-se no dia 28 de maio de 2018 e, após discutida a matéria, emite parecer pela rejeição do Balanço Geral 2003 nos termos do voto do relator. Assim, segue o parecer e o projeto de resolução que rejeita o balanço geral relativo ao exercício de 2003 da Prefeitura Municipal de Pontalina, para discussão e apreciação do plenário nos termos regimentais. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 28 dias do mês de maio do ano 2018. Presidente Ronildo de Oliveira. Relator José Aurélio Alves. Membro Marlene Alves Lopes Pinto. Projeto de decreto legislativo número 005/2018, de 28 de maio de 2018. A presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Considerando que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas pela rejeição assegurou ao Dr. Ailton Gabriel Batista de Souza o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Considerando que as irregularidades apontadas pelo TCM não foram suprimidas pelo ex-prefeito junto ao TCM, assim como não apresenta defesa ao processo de julgamento na Câmara Municipal de Pontalina. Decreta. Artigo 1º. Fica rejeitado o balanço geral relativo ao exercício de 2003 da Prefeitura Municipal de Pontalina, Estado de Goiás. Gestão do ex-prefeito Ailton Gabriel Batista de Souza. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018. Presidente Joana Dark Godoy. Estes pareceres estão em discussão. Em votação única. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Eu acho que
Esse balanço geral, ele é difícil até de estar colocando aqui, né, quando se trata de uma pessoa que nem está mais aqui em nosso meio. Então, como que ficou aí, gente? Foi 6 votos e 3 que obsteve, né, de votar. No caso, 7 votos com o seu. Tá em discussão. Como ainda está no processo de discussão, eu vejo, apesar de que já foi votado, né, o parecer pela rejeição aqui agora já é sobre o projeto de decreto legislativo sobre o parecer que já foi votado pela rejeição ou pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas. Eu confesso, senhora presidente e colegas vereadores, que deixa a gente constrangido. Está votando uma matéria dessa aqui neste momento, de uma pessoa, como a senhora já disse, né, que nem mais está presente aqui, nem para fazer a sua defesa, como não fez lá junto ao Tribunal de Contas no momento oportuno para apresentar a defesa, não foi feito, e já tem esses balanços 2003 e 2004, há tanto tempo que a coisa vai protelando por tanto tempo, e chega num momento desse aqui, como eu disse, chega a ser constrangedor, mas não nos deixa também outra alternativa. Sabe, eu não vejo uma outra alternativa, porque nós não tínhamos como mudar o relatório do TCM, como não mudou. Como já foi votado, aprovado o relatório do TCM, agora eu confesso, não sei nem o que poderia ser feito, né, para não ser, porque não existe defesa, não existe uma justificativa. O próprio TCM alegou que não tinha outro caminho a se tomar, a não ser alegar pela rejeição por falta de manifestação nas fases processuais lá, né? E eu, com muito constrangimento, constrangido, mas não me vejo diante de outra situação, a não ser votar da forma que está aqui o decreto, né? Com muito pesar, apesar de que também não vai alterar mais nada, né? Não altera mais nada, a gente aqui fica apenas o respeito em memória da pessoa que foi, né, do prefeito, em que eu tive a oportunidade, junto com o vereador Nenzinho, de ser até vereador naquela gestão. Mas eu tenho que acompanhar aqui o voto do relator, porque não me vejo, não vejo uma outra saída, não me vejo outra opção a não ser essa. Concede a palavra, presidente? Dentro do nosso próprio regimento, diz que se o balanço não for levado em plenário até 60 dias após chegar no tribunal, prevalece o parecer do tribunal. Então, esse balanço já tem muito tempo que está aqui na casa, nós estamos trazendo ele em plenário por de praxe, mas na realidade, de acordo com a lei, ele já estava julgado aqui já.
Nós estamos trazendo ele simplesmente para dar um caráter, vamos dizer assim, de que ele passou por aqui. Mas se nós fôssemos obedecer o regimento interno, a lei orgânica, desde que ele chegou, passou 60 dias, não veio a plenário, prevalece o parecer do tribunal. E eu, para ser coerente, eu segui o parecer do tribunal. Não acrescentei nada e não tirei nada. Deixei o que tinha que ser feito. Então, senhora presidente, os próximos que tiverem, se a maioria achar por bem que deva ser assim, já passou de 60 dias, não veio em plenário prevalecer a lei, eu concordo plenamente. Ser aprovado ou rejeitado, que já realmente já tem o seu destino. Não trazer aqui, muitas vezes, para trazer aços de constrangimento para a gente aqui, achar que você está fazendo coisa até com segundas intenções. Muito obrigado. Vereador Diogo. Diante dessa circunstância aí, eu analisei até, e eu não vejo assim motivo para deixar de obster o meu voto. Então, eu vou obster meu voto, até por uma questão ética, porque, veja só, eu tenho a minha posição, e claro que já determinou, já foi feito e já está, né, aprovado, mas eu vou obster até por um motivo assim considerativo a certos fatos ocorridos. Eu obstenho. Pois não? Mais alguém quer discutir? Então, ficou aprovado, né? Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, tem um outro? Não, foi os dois, não? Mas não julgou os dois? Foi só o 2003, né? Então, peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia sobre o projeto de decreto legislativo número 006/2018 sobre o balanço geral do ano de 2004. Voto do relator. Inicialmente verifico que foi autuado o processo de prestação de contas junto ao TCM, sendo que o referido órgão de contas oportunizou a ampla defesa e contraditório ao ex-gestor Ailton Cobriel Batista de Souza, que apresentou resposta às diligências e apresentou os recursos cabíveis, bem anexou novos documentos para sanar as supostas irregularidades apresentadas pelo órgão estadual de fiscalização. Desta feita, verifica-se que o processo instaurado pelo TCM está em conformidade com o disposto no artigo 5º da Carta da República. Analisando detidamente o parecer do Tribunal de Contas, verifica-se que as irregularidades que motivaram a rejeição do balanço geral representam ilegalidades insanáveis, ou seja, não há como serem afastadas por meio de juntas de documentos ou justificativas. Diante do exposto, por tudo mais que consta dos autos, este relator acompanha o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município e opina pela rejeição do balanço geral 2004, tendo em vista que subtém as irregularidades apontadas pelo órgão de fiscalização estadual. Voto da comissão.
Apresento o voto do vereador relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Reuniu-se no dia 28 de maio de 2018 e, após discutida a matéria, emite o parecer para a rejeição do Balanço Geral 2004, nos termos do voto do relator. Assim segue o parecer e o projeto de resolução que rejeita o Balanço Geral relativo ao exercício 2004 da Prefeitura Municipal de Pontalina, para discussão e apreciação do douto plenário, nos termos regimentais. Sala da Comissão da Câmara Municipal de Pontalina, aos 28 dias do mês de maio do ano 2018. Presidente Ronildo de Oliveira, relator José Eurípides Alves, membro Marlene Alves Lopes Pinto. Projeto de decreto legislativo número 006/2018, de 28 de maio de 2018. A presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Considerando que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas pela rejeição assegurou ao Dr. Ailton Gabriel Batista de Souza o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Considerando que as irregularidades apontadas pelo TCM não foram submetidas pelo ex-prefeito junto ao TCM, assim como não apresentou defesa ao processo de julgamento na Câmara Municipal de Pontalina, decreta. Artigo 1º. Fica rejeitado o balanço geral relativo ao exercício de 2004 da Prefeitura Municipal de Pontalina, Estado de Goiás. Gestão do ex-prefeito Ailton Gabriel Batista de Souza. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na sua data de publicação. Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de maio do ano 2018. Joana Dark de Godoy, presidente. Estes pareceres estão em discussão, em votação única. Eu vou abster também. Os de acordo permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Vereador Lauro, Dalberto e o Emerson, não vai não? Ronilton. Não. Então só 3. Não havendo mais matéria a serem tratadas, declaro encerrada a presente sessão. Não falei não? Então tá, desculpa. Este parecer está em discussão. Falou. Teve 3 abstenções. Já falei. Não, mas não foi aprovado, né? Então, foi aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratadas, declaro encerrada a presente sessão. E comunicando, como a gente já havia acordado na sessão anterior, que a gente teria 2 hoje, então nós vamos deixar para usar a palavra no final da sessão, dessa próxima sessão. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 28 dias do mês de maio de 2018. Então, para esta sessão, a gente só vai abrir e vai encerrar então. Não havendo mais matérias serem tratadas, deixo a palavra franca a quem quiser fazer uso. Então, então, com a palavra o vereador José Eurípides.
Senhora presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, hoje estava vendo nas redes e fizeram um comentário que a Câmara não estava prestigiando o movimento dos caminhoneiros. Mas creio eu que muito pelo contrário, eu acho que grande parte de nós apoiamos integralmente essa movimentação, que não é só dos caminhoneiros, é dos brasileiros. Inclusive nós temos visto até pedidos mais radicais, como intervenção dos militares para pegar o poder de volta. Até isso nós temos presenciado que tem sido pedido pelo povo. São medidas que devem realmente ser estudadas com cuidado, com carinho, para não haver uma convulsão social. Mas esse movimento, essa reivindicação é justa. É um povo que movimenta o nosso país. A nossa produção, levando de um local para outro, cruzando esse Brasil, as dificuldades que esse povo tem, estradas, muitas vezes, que não tem nem condição de trafegar direito, ali estão eles para ganhar o seu pão de cada dia. Um custo altíssimo de um combustível, de peças, pneus, e o cidadão muitas vezes sai de casa, leva meses para voltar, porque nem sempre consegue retorno, ele é obrigado a desviar para outras situações, para outras regiões, para cumprir a sua obrigação como homem, como pai, porque muitas vezes ele tem um filho na escola, ele tem uma casa para sustentar, ele tem um talão de água para pagar, igual nós temos também, o caminhoneiro também tem. E nós temos visto que o nosso povo, o agricultor, nós do interior, nos identificamos com eles, porque nós também temos dificuldades aqui. Nós vimos que a sua luta também se tornou a nossa luta. Eu acho que nós estamos vendo a manifestação do nosso povo, né? Ninguém está reclamando tanto de chegar no supermercado e estar faltando uma verdura, de chegar na loja e faltar um calçado. Todo mundo está compreendendo e vendo a necessidade e a grandeza que esse movimento hoje tem dentro da nossa nação. Quando nós vimos esse pedido de intervenção dos militares, eu particularmente acho que pela lama que está cobrindo a política desse país, uma corrupção desenfreada que tem em todos os setores desse país, eu acho que seria a solução. Já ouvi alguém dizer, mas você lembra que na época da ditadura se perseguiu, prendeu, bateu, matou tanta gente? Sim, eu lembro disso aí, sim. Porque quando aconteceu o golpe militar, eu tinha 12 anos. Cresci, vi até se tornar adulto, convivendo com os militares. Mas os tempos são outros. Naquele tempo lutava contra a instalação do comunismo no Brasil. Hoje eles vão lutar contra a corrupção, que está desenfreada, que envergonha a gente. E muitas vezes nós temos visto, será que é justo? Nós temos que pagar, porque esses malandros, esses ladrões fizeram, um combustível tão alto, um imposto tão alto, nós, o povo, que deveríamos ter sido beneficiados com esse dinheiro que eles surrupiaram aí à vontade. Em obras para nós aqui, nós vamos ter que repor dinheiro para a União. É justo isso aí? Eu acho que não. Eles sim, na cadeia, pegar seus patrimônios amealhados de forma ilícita e voltar para a União. Isso deve ser feito. Não é sacrificar o povo que já vem sofrendo tanto. Se caso realmente os militares tomar essa decisão, creio eu que nós vamos sim ser beneficiados, porque eu acho que é a única maneira de limpar a política desses corruptos. Tirar Congresso, Senado, Assembleia, tirar esse pessoal, todo mundo, e vir gente de cara nova, gente com espírito de honestidade, de interesse pelo crescimento da nação, pelo bem-estar do povo, não é que eles estão pensando somente em crescer as suas fortunas, as suas benesses pessoais. É isso que não pode acontecer mais. Chega, eu acho que nós já sofremos demais, já há muitos anos nós estamos com isso aqui. Então, se caso
chegar a um destino desse, espero eu, que venha para ser para consertar todos esses males que nós estamos sofrendo nessa nação. Muito obrigado. Vereador Noé Edson. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, público aqui presente, né, nos prestigiando, eu quero, nesse momento, senhora presidente, manifestar aqui a minha preocupação realmente com a situação, com o momento que estamos vivendo. E esta casa, né, se tratando de uma casa legislativa, representando um poder político também, que nós fazemos parte, nós não podemos ficar alheio à situação e as consequências que ela pode trazer para o nosso país. Eu estou vendo, a princípio, a maioria da população, grande parte do povo que se manifesta, expõe as suas ideias, mas eu acredito que não estão ainda conscientes da verdadeira situação, da gravidade da situação, do risco em que nós estamos correndo, né, um risco institucional, porque uma ruptura de um sistema político, como nós já estamos, segmento do que já aconteceu, de um impeachment que tivemos há um ano atrás, e hoje nós estamos vendo aí, o que me preocupa não é mais a greve. A greve é o início de uma situação, de um caos que se instalou e que eu vejo insustentável. E vejo, senhora presidente, na minha forma de avaliar, que o governo que aí está não tem mais sustentação no poder. Ele não tem mais condições para continuar. E nós não sabemos o tamanho da gravidade disso. Porque não é simplesmente mais você trocar as peças, você tirar o presidente Michel Temer, quem vai assumir? A princípio, pela Constituição, seria o presidente da Câmara Federal. Mas o presidente, ele não vai sair a não ser através de uma deposição. Vai ter que acontecer, né, uma situação bem mais grave. E isso traz problemas muito sérios, muito sérios. Nós já tivemos, vereador Zé Eurípides, no passado, em 64, uma revolução que aconteceu, teve a deposição de um governo, mas eu era ainda um menino, mas conhecia a história depois, e eu acho que o traumatismo hoje é bem maior do que aquele, porque o Estado, naquela época, não era tão abrangente quanto hoje. Hoje o Estado é muito grande, a atuação do Estado hoje dentro do país, ela envolve tudo, ela envolve a saúde, ela envolve educação, ela envolve segurança pública, ela envolve os nossos municípios, estão todos inseridos dentro dessa situação, é o Estado, e uma mudança dessa, traumática desse jeito aí que está previsto, que parece que está prestes a acontecer. Nós não temos a noção de saber a dimensão das consequências, da gravidade que vai ser isso. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados porque não é uma transição, sabe, que se resolve de um dia para o outro, não. Não é uma situação que acontece hoje, depõe o presidente, ou ele renuncia, ou que seja
deposto do cargo, sabe, para poder colocar esse país nos trilhos, não é brincadeira. Nós vamos pagar preço muito alto. Vamos pagar preço muito alto. Não sabemos nem se nós vamos estar aqui, sabe, dando sequência no nosso trabalho. Nós não sabemos nem se nós vamos ter condições como instituição, como um poder legislativo, se nós vamos ter condições de continuar, se isso acontecer nos moldes que a gente está prevendo aí, sabe? É uma tragédia muito grande. Então nós precisamos de pedir muita sabedoria, pedir muito a Deus, para que a coisa, né, se resolva sem tomar proporções com piores consequências, porque a ameaça, ela é de grandes proporções. E eu estou muito preocupado, muito, porque se isso acontecer, se estourar lá uma manhã, falar que houve lá uma tomada da força, nós não sabemos o que é que pode acontecer. E nós somos parte, nós estamos envolvidos nesta situação. Nós somos representantes do povo, nós somos legisladores, nós temos, né, nós não temos o que fazer, mas nós estamos dentro do barco, nós estamos dentro dessa barca. E eu estou acompanhando através da imprensa, das redes sociais, com muita tensão realmente, muita tensão, muita preocupação, porque sei que vai ser uma situação complicadíssima e nós não temos, eu não tenho apenas falar, eu apoio os caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles tomaram uma decisão ali de iniciar um movimento que já tinha que ter sido tomado há muito tempo. Estava apenas prorrogando o tempo. Como eu disse hoje, isso aí eles não estão promovendo o caos. Tudo isso aconteceu por causa do caos que nós já estamos vivendo. É um caos, né, anunciado, e temos que estar atentos. Não precisa pensar que as coisas acontecem, que vai ficar só lá em cima, não. Sabe, nós aqui embaixo também vamos ser muito afetados, porque até que as coisas se componham de novo, até que as instituições voltem a ter como funcionar, como tudo que nós temos, né, a estrutura administrativa de um município, de um estado, vai ser tudo muito prejudicado, muito abalado. Então eu estou vendo muita piada nas redes sociais, muita brincadeira, muita piada, e a situação é gravíssima, é muito grave. Muito obrigado. Tá não. Você quer falar? Ei. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer cada colega vereador, cada cidadão de Pontalina que tem entendido a situação difícil que nós estamos enfrentando. É a situação qual eu jamais pensei que um dia eu ia enfrentar de novo. Vivi por esse problema com meu sobrinho. Essas orações que a população de Pontalina está fazendo, que vocês vereadores estão fazendo, a gente sente no coração. Deus, graças a Deus, tem agido na nossa vida. Às vezes alguma outra pessoa não entende o que é a situação que a gente passa, mas quando chega
um problema desse, a gente perde o chão, a gente perde o norte, perde o sul, e quem sustenta a gente, mantém a gente de pé, é Deus. Estou com muita esperança sair desse problema aí de cabeça erguida. Para vocês terem uma noção, o que é a dificuldade? Eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu tenho 38, então a maior parte da minha vida eu passei junto com a minha esposa. Então é um problema assim, o qual eu tenho um amor de esposo por ela, um amor de amigo, um amor de companheiro. E tenho orado muito a Deus para dar vitória para ela e para nós. Então assim, eu agradeço a cada um dos senhores, a senhora, a população de Pontalina que entendeu o meu lado. No momento, eu tive que fechar o projeto que eu tinha com as crianças, porque no momento eu não estou com a cabeça psicologicamente boa para trabalhar com criança, porque eu não estou lá para trabalhar com eles, eu quero levar para eles é alegria. Então, ir trabalhar com criança, a gente tem que estar levando alegria. Então, por isso que eu decidi fechar o projeto. Cada dia Deus me mostra uma questão maior. É nesse problema de dificuldade que Deus levanta a gente e vai dando sabedoria. Ainda bem que existe esse Deus que sustenta a gente. Então, eu quero agradecer a cada um dos senhores. Mas a vida, ela tem que seguir de uma certa forma. Eu acredito na vitória da minha esposa, disse para os meus meninos lá em casa, para eles continuarem indo para a escola, a gente tem que acreditar nessa vida que continua. Esse problema que nós estamos enfrentando no Brasil, que é um problema que já aconteceu muito tempo atrás, a gente fica bastante preocupado, porque hoje, infelizmente, a greve dos caminhoneiros tinha que acontecer muito mais tempo. A gente sabe disso aí, tem meu apoio aos caminhoneiros. A gente fica vendo nas redes sociais, por exemplo, citando, se não tem nenhum político de Pontalina apoiando a população de Pontalina. Mas eu tenho certeza a toda a população de Pontalina que as pessoas que realmente é do bem. Direciono agora para falar porque as pessoas realmente que é do bem, aquelas pessoas que têm entendimento. Porque o que eu mais tenho percebido na política é o seguinte, às vezes você fala acerola, a pessoa entende caçarola. Mas aquela pessoa que realmente é do bem. Eu acredito que em Pontalina, todos os políticos compreendem esse momento e estão do lado dos caminhoneiros que estão fazendo esse manifesto. Eu penso dessa forma porque eu lido de noite com esses colegas vereadores aqui, com o prefeito, com o secretariado, todo mundo entende esse momento que era preciso acontecer. Mas dizendo o nobre colega vereador Zé Eurípides e o Noedes, eu também fico bastante preocupado, porque nós temos que ter em nosso país não intervenção militar. Nós temos que ter no nosso país hoje, eu falo assim de peito aberto, sem medo de errar. Nós temos que ter o nosso país hoje, o caráter do ser humano tem que estar acima de tudo. Nós temos que entender que nós somos cristãos. E eu fico envergonhado num país, quando eu entro dentro de um comércio, que um litro de óleo era R$ 4,50, está R$ 10. Que a gasolina era R$ 4,30, hoje você vai lá, tem gasolina R$ 9. Então, é um país do oportunismo. O problema do nosso país não está só nos políticos. O problema do nosso país começa lá na eleição. Então esse é o problema do nosso país. Infelizmente, o povo brasileiro tem que pôr a mão na consciência um pouco. Se nós quisermos mudança, nós temos que plantar a semente agora. Eu resumo isso aí. Mesmo que nós tivermos um punhado de mangueira e cortou as mangueiras tudo. Nós não vai ter fruta agora no momento, nós temos que plantar de novo para nós colher esse fruto. E quem vai colher os frutos é os nossos netos, os nossos filhos. Mas nós estamos vivendo um mundo tão grande, Ronildo, de ansiedade. Depois desse problema da minha esposa, que eu fui ver, nós vivemos num mundo tão grande de ansiedade. E nós não sabemos esperar o tempo certo. Pode acontecer a intervenção militar amanhã. Pode tirar todos os políticos do Brasil. Mas, infelizmente, eu digo com tristeza, não vai vir um super-herói aqui no Brasil e resolver o problema do dia para a noite. Essa ansiedade, nós temos que ter a consciência seguinte, vai levar anos para resolver esse problema do nosso país. Infelizmente, nós temos que ter o tempo para nós plantar, e talvez a plantação comece com os caminhoneiros. Mas nós temos que entender o seguinte, que não é do dia para a noite que vai resolver. Não é tirar o Michel Temer lá, tirar quem for preciso, e você dormir numa noite, amanhã você acordar com um belo sol e o mundo está perfeito. Não vai ser dessa forma, não é assim que eu acredito.
E nós temos que ter essa condição, essa questão. O nosso país, eu já venho falando há algum tempo, o nosso país está precisando de uma intervenção literária, educativa. Infelizmente, muitos falam e poucos entendem o que está falando. Nosso país precisa de uma mudança radical mesmo. Mas essa mudança tem que começar a partir de cada brasileiro. Eu acho que o momento começou agora, através dos caminhoneiros, e estão todo mundo lutando. Mas eu repudio a questão da pessoa tirar proveito no meio de uma crise dessa. Tem pai de família aí que não está tendo condição. E eu venho falar para os senhores o seguinte, vou dar um exemplo bem claro. Sou de acordo, os caminhoneiros tinham que parar, tá certo, é direito deles, tem meu apoio, que Deus abençoe o movimento deles. O produtor de leite, ele está fazendo queijo todo dia, ou então tem que jogar o leite fora, ou então doar para alguém, mas ele está perdendo a questão financeira dele. Vou dar um exemplo bem claro do produtor de leite, que é o menor da escala. Então o prejuízo ele já ficou, não já? Vamos supor que a semana que vem os caminhões começam a movimentar. A empresa que pega o leite do pequeno produtor, ela vai de cara, isso é certo, ela vai baixar o preço do leite. Porque a empresa não vai perder. Quem vai pagar o pato mais uma vez é o trabalhador e é o pequeno. Então, a gasolina amanhã, se diminuir o diesel, ela vai ficar lá em cima, porque a gasolina tem que pagar o diesel. O comércio vai jogar o preço das coisas lá em cima, porque em algum lugar vai ter que tirar. É isso aí que o povo brasileiro tem que começar a entender. E quero dizer para o povo brasileiro, para o povo de Pontalina, que a minha questão, eu não coloquei nenhum parecer na rede social ainda, porque já tem um tempo que eu entendi que o melhor debate é o silêncio. Não adianta você debater às vezes uma coisa e a pessoa... Porque o nosso país está baseado em vídeos. Vídeo às vezes que nem é muito verdadeiro. Parece tanto vídeo, tanto catedrático, tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas tirando proveito. Vocês, colegas vereadores, com respeito, não estou falando para servir para nenhum dos senhores, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Quantos candidatos a deputado estadual e federal que não estão usando dessa greve dos caminhoneiros para postar vídeo na internet para ganhar voto? Quantas pessoas não estão usando esse momento crítico para estar levantando o nome? Então isso é muito vergonhoso para o nosso país. Muito vergonhoso. E nós temos que unir força mesmo. Mas unir força em busca de melhoria de verdade. E essa melhoria nós temos que ter o pé no chão, a cabeça no lugar, pensar um pouquinho nos nossos filhos, pensar um pouquinho na nossa família, porque a solução do nosso país não é no estralar de dedo a coisa vai acontecer. Nós não podemos ser tão ansiosos assim. Sei que muitos falam, a Câmara de Pontalina não fez manifestação nenhuma. Gente, vou ser bastante sincero com o povo de Pontalina. A Câmara não tem poder para isso. Infelizmente, nós não temos poder para resolver a situação. O que eu posso fazer na questão de brasileiro é não apoiar candidato que é contra o povo. Isso eu posso fazer. Agora, infelizmente, eu não tenho condição de bater um telefonema aqui e ligar para Brasília e falar com o presidente lá. Eu não tenho esse poder. E nem se eu tivesse também, eu não ia me atender, porque eu penso totalmente ao contrário do que o presidente pensa. Porque feliz é a nação que tem um governante que defende o povo. Infelizmente, no nosso país, eu estou vendo pessoas que estão defendendo o próprio interesse pessoal. Então, muito obrigado a cada colega vereador, pela força de vocês, pela força da população, e eu tenho certeza que esse Deus do impossível vai dar vitória para a minha família, e eu também peço muito a Deus na minha oração que dê vitória para o povo brasileiro, que está tão sofrido, está com tanta dificuldade, muita dificuldade do nosso povo, está sofrido demais. É nas portas que esse hospital em Goiânia, que o coração corta mais ainda de ver tantas pessoas passando dificuldade. Muito obrigado a cada um de vocês, fique com Deus. E que eu quero falar para vocês é o seguinte, infelizmente, eu não sei qual dia que eu vou estar na sessão. Se eu ver que não tiver condição de vir,
o que eu vou fazer é entregar meu cargo. Eu não vou ficar aqui na Câmara ganhando dinheiro também, sem trabalhar. Mas graças a Deus eu faltei 2 sessões semana passada, eu vim nessa. A outra semana eu quero vir também. Mas o dia que eu ver que não tem condição mesmo, eu entrego o cargo e Deus provê a vida da gente. As dificuldades, Deus toma conta, a gente tem que acreditar nisso aí. Muito obrigado a cada um de vocês. Já que nenhum dos edis desejam mais usar a palavra, declaro encerrada a presente sessão e agradeço a presença de cada um de vocês.